Oi, pessoal. Tô gostando da beça que tem bastante gente aqui, né? Dá só mais uns minutinhos para ver se entra mais alguém, tá? E aí a gente já começa, ok? E se vocês quiserem abrir a câmera, é legal que a gente vai se conhecendo, vai entendendo o perfil de vocês, as curiosidades, as demandas, enfim, tá bom? Já já, começamos. Bia, se quiser, já pode iniciar. Já tem quatro pessoas, né? Já são 7 e 1. Aí, se quiser começar, fica à vontade. Tá bom. Oi, pessoal, começando aqui então, tudo bom com vocês? Boa noite. Na medida do possível, eu vou pedir para vocês abrirem as câmeras para a gente ir conversando um pouquinho, ver. É bem estranho, sou daquela geração antiga que é bem estranha estar falando para a tela, né? Mas valeu, Gabriel. Então, eu sou a Bia e a gente vai estar no outro fim de semana, né, dias 14 e 15, fazendo aquele incentivão do curso, né? Um curso de 24 horas, ou seja, vai ser 12 horas por dia, fora o intervalo de almoço e lanche, né? A gente deve estar começando às 8 horas da manhã, se parar só uma hora para almoço, a gente vai até às 9, se parar 2 horas para ter um lanche da tarde também vai até às 10, enfim, aquele ritmo de 7, né? Não sei se tá todo mundo ambientado, né? Mas 7 é aquela pauleira de 12 horas, e o curso vai ser um pouco disso, né? E a ideia é focar basicamente na equipe de câmera, né? A equipe de câmera, assim, não sei o contato que vocês têm, depois eu até vou fazer também uma rodadinha de apresentação, entender vocês e as demandas, né? Mas ela é formada por diferentes profissionais que cada um tem sua função específica. Então, assim, o que o primeiro assistente de câmera faz, as incumbências dele é diferente do que o segundo assistente de câmera faz, o terceiro e assim por diante, né? Cada assistente vai ter, eles vão trabalhar em equipes, né, sempre se revezando, e cada um com atribuições bem diferentes. Então, a gente começa com essa parte de entender a equipe de câmera, né? A gente vai estar vendo as questões do primeiro assistente de câmera, que é o foquista, né? Ele tem esse nome porque ele é o responsável pelo foco. Então, é uma pessoa que já começa a trabalhar na pré-produção, porque uma das incumbências, né, desse profissional é lidar com a locadora e estar ajudando o diretor de fotografia na hora de fazer a lista de equipamento. Quando eu digo ajudando, é claro que quem vai definir câmera, lentes, etc., é o diretor de fotografia, mas quem esmiuça a lista é o primeiro assistente de câmera. Então, por exemplo, o primeiro assistente, o diretor de fotografia vai dizer, vai ser a lente, a câmera tal com a lente X, e eu vou ter um filtro polarizador. Então, esse assistente de câmera tem que saber se você vai usar um matchbox circular, que vai precisar de um filtro daquele diâmetro, ou se vai usar um filtro retangular, que vai servir com todo o jogo de lentes. Então, se precisar de um tipo de filtro para cada bitola de lente, ele vai ter que pedir as 5 para a locadora. Então, esse nível de detalhe não é competência do diretor de fotografia, né? Ele vai passar uma lista assim mais.
geral, e a lista do assistente já vai ter cada cabinho, cada componente, ele dá aquele confere, né, mais geral da lista mesmo que vai para a locadora. E ele faz também, né, na pré-produção, esse dia de testes, que é um dia que a ideia a gente vai estar reproduzindo lá, que na véspera da retirada, então os assistentes vão lá para testar o equipamento. Então, eles vão montar todo o equipamento, vão ligar a câmera, vai ver se está gravando, em todas as situações fílmicas. Então, se você tem um plano de câmera lenta, você também vai gravar em câmera lenta para ver se está funcionando, testando cada cabinho, cada. Né? Inclusive, assim, às vezes, miudez é aquilo que a gente não repara, esquece, perde, né? Então, é um trabalho assim que a gente vai estar fazendo por lá, né? Eu botei aqui na mesa, peraí, deixa eu ver aqui. Eu trouxe aqui, eu não sei se eu vou ter um microfone chegando aqui, mas eu trouxe, por exemplo, umas cartelas de foco, tá vendo? Então, essas cartelas de foco a gente usa nos testes chamados teste de colimação, que é o teste que a gente faz nas lentes. Desculpa, caiu aqui o microfone, que é o teste que a gente faz nas lentes para entender se quando a gente bota ali a metragem em 2 metros, se ela está funcionando realmente a 2 metros ou se ela tem algum desvio. Se você não faz esse teste, você não sabe se a lente está dentro do padrão, e aí você vai trabalhar com a trena, você vai fazer tudo errado, porque a trena vai estar lá botando 2 metros e, na verdade, a lente está focando a 1,5 m, a 1,70 m, enfim, diferente da marcação que você colocou, né? Então, tem alguns testes que os primeiros assistentes de câmera fazem, conforme eles, seja, por exemplo, câmera de película, né? Eles têm o teste de fixidez. A gente vai estar dando uma geral nesses testes, né? O teste paralaxe, que é um teste que a gente vai aferir se as margens, né, do que você está vendo na ocular equivale certinho ao que você está gravando, né? Se os limites de quadro estão corretos. Porque se a câmera tem um desvio de paralaxe, às vezes você pode estar com um boom entrando em quadro, aparecendo no teto, aparecendo do lado, etc. Então, é uma câmera que você vai pegar e você ou vai recusar na sua locadora, ou você vai, se for uma coisa muito pequenininha, você vai saber, ele tem um desviozinho para a direita. Então, você já vai ficar preocupado com enquadrar determinadas coisas, tomar cuidado com o boom, esse tipo de coisa, né? Prosseguindo. A gente tem o segundo assistente de câmera, ele já vai ficar com a parte de baterias, de claquete, né? Ele faz toda a anotação dos planos, né? Você tem 2 pessoas fazendo o boletim num set, você tem o continuista, que faz um boletim mais geral, que tem algumas informações da fotografia, mas que vai ter informações do som, informação da direção, né? Então, sei lá, num plano o cachorro está latindo, invalidou, no outro plano apareceu uma abelha passando na frente da atriz, não valeu. Então, você tem coisas que você que a continuista também anota, e você tem coisas mais detalhadas no boletim de câmera. Então, qual é o codec que você está gravando, qual é o filtro que você está usando, qual a velocidade, não sei o quê. Então, tem mais detalhes, né? Então, vai ser aquele profissional que vai estar ajudando a realizar a limpeza, né, dos equipamentos. Ele vai estar ajudando o primeiro assistente de câmera a fazer a troca de lentes. Então, por exemplo, quem se afasta da câmera, vai lá na mala, pega e traz a lente, é o segundo assistente de câmera. Aí ele entrega a lente para o primeiro assistente de câmera, e o primeiro assistente é que coloca na, na, na câmera, né? Mas isso tudo tem uma técnica, né? Tem um procedimento, porque são praxes, né? Que as associações, né? A gente tem, por exemplo, aqui no Rio, a APACERG, que é a Associação Profissional dos Assistentes de Câmera do Rio de Janeiro. Nós temos a ACASP, que é Assistente de Câmera Associados em São Paulo. Então, assim, essas associações, né, de assistentes de câmera, elas têm um modus operandi
que eu costumo falar que é mais ou menos que nem o instrumentador cirúrgico trabalhando com o cirurgião. Você não vai pegar um bisturi e entregar a lâmina na mão do cirurgião para o cirurgião se cortar. Então, da mesma maneira que eles têm aquela técnica, né? O segundo assistente de câmera, ele segura a lente pela bunda, porque aí o primeiro segura pela frente e já está na posição certa para encaixar. Então, você, quando passa a lente, você já vai passar com aquela bolinha da posição de engate do lado certo, etc., para a pessoa pegar a lente e não ficar procurando onde que é. Então, assim, é uma série de pequenos procedimentos que a gente vai estar exercitando ali no dia a dia, né? Ah, que mais? A gente tem, por exemplo, o logger, que é aquela pessoa que vai ficar descarregando o material fílmico, né? O logger ele também tem uma série de procedimentos. É uma profissão que veio, né, aliás, ele veio do loader, que é uma pessoa que carregava os chassis, né? Então, da mesma maneira que antigamente o chassi, você tinha o lado esquerdo virgem, o lado direito exposto, hoje em dia, quando um logger arruma a mesa, ele também tem os cartões que já foram descarregados, cartões que vão descarregar ainda, ele já faz a logagem descarregando para mais de um HD, porque a gente trabalha com mais de um HD. A gente tem o chamado HD de transporte, que é aquele que vai e volta todo dia para, né, enfim, para produtora, para casa de produção, etc. A gente tem o outro que fica só na produtora, a gente tem outro que vai ficando na casa enfim, da edição, né? É meio como Família da Inglaterra, que não viaja todo mundo no mesmo avião. Então, né, porque se tiver um acidente vai morrer toda a realeza. Então, os HDs a gente também faz essa coisa de HDs diferentes, de backup, e até no transporte está mandando em carros separados, né? Nessa coisa de ter sempre backup em outros lugares físicos, que em caso de acidente você não perdeu todo o seu material, né? A gente vai estar vendo, enfim, o vídeo assist, que é um outro assistente, que é a pessoa que vai estar colocando o monitor, né, os vários monitores do set e todos eles de acordo com quem está assistindo. Então, por exemplo, é comum você ter um monitor para a direção, um outro monitor para o diretor de fotografia. O monitor do diretor de fotografia, você vai ter que configurar as informações da câmera. Então, ele vai estar querendo ver qual é o diafragma que você está usando, qual é o filtro, codec, enfim, esse tipo de, né, os scopes. O monitor do diretor é aquele monitor limpo porque ele está interessado em ver os atores. Então, você configura os monitores diferentes conforme a pessoa que vai estar, né? Enfim, para quem que é aquele monitor. Então, a gente vai estar vendo todas essas coisas, né? É comum, por exemplo, o monitor do diretor, a gente às vezes está alterando o local onde fica o monitor para o diretor poder olhar para os atores e para a tela sem ter que virar a cabeça, né? Se o ator está aqui, o monitor está aqui, enquanto o monitor olha, o diretor olha para um ou para outro, ele já perdeu alguma coisa. Então, dependendo do set, você vai também realocando esses monitores. E aí a gente vai lidando com uma série de coisas, né? Que antigamente era tudo cabeado, hoje em dia é na base mais do videolink. Então a gente vai ter que entender essa coisa dos tipos de contato, dos tipos de plug, dos tipos de. Enfim, é esse universo da gente, né? É uma coisa assim de mão na massa mesmo, né? A ideia é a gente estar chegando, vai ter uma parte teórica que eu vou tentar até não dar toda junta, senão fica assim meio maçante, né? Mas da gente entender essa parte, depois a gente começa mesmo a trabalhar como se a gente estivesse no dia de locador, ou seja, vocês não vão encontrar a câmera pronta. Vocês vão pegar o case e qual é o procedimento que a gente faz quando a gente pega um case? Primeiro a gente vai fotografar para ver como é que tá, o que que tem dentro daquele case.
vai fazer um inventário, uma checklist de cada coisinha que está ali naquele case, vai etiquetar, etc. E isso é para quê, né? Isso a gente tem que sempre que estar raciocinando como advogado do diabo, né? Você está começando aquele set, mas pode acontecer alguma coisa. Você pode ter um piriri, um acidente de trabalho, qualquer coisa, tenha que render um colega e vai ser outra pessoa a desproduzir aquela mala. Então, você tem que estar deixando ali tudo certinho para a pessoa que for desproduzir ter aquela informação e depois não ficar faltando um cabinho, não ficar faltando alguma coisa, né? Porque tudo isso que falta, a responsabilidade vai ser do primeiro assistente de câmera, quem vai ter que indenizar depois, né? Ou ficar conhecido, mal falado na locadora, como a pessoa relapsa, etc., é o primeiro assistente de câmera. Então, é essa coisa muito detalhista, né? É uma coisa que você tem que estar ali esperto o tempo todo. A gente depois vai fazer, né, esses testes, eu vou levar essas. É claro que na locadora a gente tem umas cartelas bem maiores, né? Mas vocês vão entender como é que são esses procedimentos desses testes que eu falei. A gente vai estar passando o menu das câmeras, né? A gente tem trabalhado com câmeras da Blackmagic, tanto a Pixis, que é a nova, né, como aquela Pocket 6K também. Então, a gente vai estar passando o menu da câmera, vai estar vendo os procedimentos, porque mesmo o menu da câmera a gente também fotografa, para você se lembrar quais foram as configurações. Você não sabe se aquela câmera vai dar pau no meio do set. Se der pau, a locadora vai te mandar uma outra câmera. Você vai saber botar a setagem que você botou. Então, todas essas coisas é aquela que você tem que ir registrando, documentando, etc., né? Você tem que estar preparado para o imprevisto, né? Você tem que estar pensando adiante e se preparando para evitar, né? É um trabalho bem invisível, porque eu costumo dizer que você nota quando tem um problema. Quando não tem nenhum problema, é porque o trabalho fluiu, né? Então, eu brinco que é essa coisa do trabalho invisível. E um trabalho que muda muito conforme você está filmando, né? Às vezes, para a gente, o que é diferente é a diferença de situações que a gente tem, né? Eu falei, por exemplo, estava falando da lista, falando de lente, filtro, etc. Mas, por exemplo, se a gente vai filmar na praia, então convém que o assistente de câmera se lembre: olha, eu tenho que pedir uma tenda, eu tenho que pedir tantos guarda-sóis, eu tenho que pedir, então, toda essa infraestrutura, né, que você vai arrumar a sua base, compete também ao assistente de câmera, né? Por mais que seja prática, cada um ter seu praticável, etc., mas você tem que estar esperto em situações especiais ali. Então, em situação de praia, você sabe que você vai precisar de determinadas coisas, vai ter um outro tempo de operar quando você está em noturna. Então, para a gente, a complexidade, eu acho que vem dessa variação, né, de você ter diurna, noturna, trabalhar em estúdio, trabalhar em locação, filmar na Presidente Vargas ao meio-dia, filmar na praia, filmar em barco, filmar em, sei lá, em plataforma de petróleo, filmar, enfim, dentro de metrô, uma série de situações, né? Que conforme a gente vai tendo essas situações, né? Você vai tendo essa coisa. Então, por exemplo, dentro da assistência de câmera, vão tendo coisas diferentes, né? Por exemplo, quando tem aquelas visitas de locação, o diretor de fotografia vai estar observando, junto com o diretor, pensando na decupagem, observando o horário que a luz bate na janela, para saber qual era a hora própria ou imprópria, conforme a intenção do roteiro, para você filmar ali. Não, aqui tem uma luz de contra, então vamos filmar à tarde para sair dessa luz, que eu vou demorar mais tempo para iluminar, etc. Então, vão vendo coisas da mise-en-scène em si, da decupagem, né? Já o assistente de câmera, ele vai estar preocupado em aonde eu vou fazer a minha base, porque a tua base ela tem que ser o mais próxima do set para você não estar se distanciando, né? Ao mesmo tempo que não atrapalhe.
e pensando já no próximo plano, para você não ter que ficar mudando de base cada vez que muda a câmera. Então, é uma coisa também de entender naquela locação. Às vezes a gente filma por eixo, né? Então, vou filmar tudo para essa parede, depois vou filmar tudo para a parede de lá. Então, você já vai raciocinando aonde você vai colocar a base de câmera, né, o praticável de câmera, para evitar menos deslocamentos ao longo enfim, da tua produção, né? Então, mas enfim, são coisinhas que a gente vai vendo, a gente vai ver uma série de detalhezinhos da montagem dos praticáveis, que são umas mesas, não sei se vocês conhecem, umas mesas que ela tem um tampo desmontável e ela fecha como se fosse uma espécie de um guarda-chuva, ela fica uma coisinha chatinha que você abre, monta, né? O que mais que eu vou falar? A gente vai estar vendo a coisa de ferramentas dos assistentes de câmera, né? Eu trouxe até aqui para vocês verem. Peraí, deixa eu ver. Não posso afastar muito, que senão vai cair. Isso aqui é um balde de assistente de câmera, né? Então, aqui a gente tem uma série de coisas. Ui, foi mal. Peraí. Então, a gente vai ter, por exemplo, numa pochete, o tipo de material próprio para você fazer a limpeza de lentes, né? Que seriam esses lencinhos da Tissue. A gente vai estar vendo. Só um minutinho, que agora. A gente vai estar vendo, por exemplo, o líquido que você pode usar, né? Saiu a minha imagem? Peraí. Desculpa, saiu minha imagem. Mas, enfim, estava falando do tipo de material que se usa para limpar a lente, né? Que são, enfim, são líquidos que não vão corroer, etc. A gente vai estar vendo a maneira que você vai pegar a lente, né? E você vai estar, enfim, fazendo a limpeza com os movimentos circulares. A gente vai estar vendo, enfim, uma série de coisas, né? Eu estou aqui com alguns acessórios, por exemplo, tá vendo? Esse aqui é um matchbox, que é um porta-filtro. O filtro está aqui, então a gente às vezes trabalha com esse tipo de filtro 4 por 6,5, entendeu? Então são filtros retangulares que você introduz no porta-filtro e aí vai servir para várias bitolas de lente. Então a gente vai estar vendo como é que é a limpeza de filtro, como é que se segura um filtro, como é que se coloca essa coisa toda de bem prática, né? Parece assim, ela toma um tempo porque é muita coisinha que a gente vai ver, né? E trouxe aqui alguns aparelhos também, vendo? Como a gente tem os monitores de vídeo assiste, certo? A gente. E eu estou vendo que agora. Agora tá. Não, tem que abaixar mais aqui. Desculpa, gente. Monitor de vídeo assiste. Esse aqui são os videolinks que vão mandar, né? Você coloca o receptor no monitor, coloca o outro na câmera, então ele vai mandar o sinal sem fio para a câmera. A gente tem os filtros mesmo redondinhos, que às vezes você atarracha direto na lente, os pincéisinhos, os tipos de bateria, né? Que a gente tem tanto essas baterias que vão direto na câmera, como a gente tem as baterias V-mount. Elas se chamam V-mount por conta desse tipo de encaixe, e aí ela tem entrada para vários tipos de aparelho. Então, às vezes, numa mesma bateria, que é esse tijolão, você alimenta não só a câmera, mas o vídeo assiste, as outras coisas todas, para não ter que ficar carregando a bateria do vídeo assiste, a bateria do videolink, a bateria de não sei o quê. Então, se você não trabalha com essa V-mount, você às vezes vai ter que estar com um volume muito maior de pequenas baterias, e às vezes diferente, que um aparelho é um tipo, outro aparelho é outro. Então, o trabalho de você manter as baterias carregadas vai aumentando, né? E, enfim, a ideia do curso é mais ou menos isso. O que mais que eu posso falar?
A gente vai ver, eu falei da coisa das ferramentas, né? A coisa da postura das situações de guerrilha, aliás, posturas, né? Então, postura de acidente de câmera são coisas do tipo você trabalhar em silêncio, você trabalhar olho no olho, você trabalhar vestindo preto, porque você evita reflexos, né? Você chega com uma, sei lá, com uma blusa vermelha, com um negócio assim, você vai estar jogando radiação vermelha sem querer numa cena. Ou se você está de branco, você vai aparecer muito mais num vidro, num espelho, em situações assim. Então, se tem esse dress code, né? Da, do como você coloca tem toda uma coisa assim de que é mais ou menos que nem se tem também com aviação, que você, acho que é capitanear o nome, né, que você repete tudo aquilo que te pedem. Então, se um diretor de fotografia chega para você e pede, eu quero a lente 50, você não vira as costas e vai embora. Você repete para ele, lente 50. E aí você sai e vai, porque ele entendeu que você vai trazer a lente certa, que você não vai confundir trazer a 85. Então, cada vez que você pede uma lente, pede um filtro, etc., tem essa questão. Que mais? A gente costuma botar tags na câmera, né? Para ter o número do rolo, o número do cartão, são informações que aí, com essas tags, ou quando você coloca um filtro, são informações que você já deixa na câmera. Então, falei do boletim de continuidade, quando a continuista chegar ali ela não precisa gritar no set, tem filtro! Não, já está ali, pola, você sabe que você está com um filtro polarizador, então essa informação dessa tag que você vai botando no matchbox ou na câmera, etc., serve tanto para você não se esquecer de tirar o filtro na cena que não é para ele estar, como também para o set como um todo, para a continuista, para as outras pessoas saberem que você está com aquele objeto. Então, assim, são uma série de coisinhas, né, que a gente vai estar fazendo, e a ideia é a gente estar passando por exercícios, né? Eu acho que vai vir principalmente no segundo dia, que eu acho que o primeiro dia vai ser mais essa coisa de fazer esse inventário dos equipamentos, fazer os testes prévios, né? E estar olhando ali o menu da câmera. E a ideia é depois, no segundo dia, a gente ficar mais em exercício. E o exercício, a ideia é a gente estar repetindo os exercícios, alterando a função. Então, todo mundo vai passar pelo exercício como foquista, como segundo assistente, como terceiro assistente, para você entender as várias funções. E aí a gente vai fazer exercício, por exemplo, de câmera na mão, né? Você vai fazer câmera na mão, às vezes você vai dar guia para uma pessoa. Você vai dar guia para uma pessoa, tem uma regra de ouro, você nunca vai tocar na pessoa da cintura para cima, no operador de câmera, não vai pegar ele pelo braço. Você vai pegar ele pelo braço, você vai desequilibrar o cara, entendeu? Então, tem maneiras de você dar essa guia sem estar atrapalhando. Então, mas são coisinhas que a gente vai estar vendo dentro dos exercícios, né? A ideia é a gente, inclusive, está fazendo exercício, por exemplo, com espelho, porque quando a gente faz foco no espelho, a gente tem que fazer a medida não só da câmera até o ator, mas também do ator ao espelho. A gente tem que somar as duas medidas. Então, a gente vai estar entendendo esses cálculos como é que faz esses cálculos para você fazer o foco no espelho. Por exemplo, o foco do traveling é outra coisa também que é bem legal, porque o foco no traveling, que a câmera está andando, né? Então, tem momentos que a câmera está perto do objeto, tem momentos que a câmera está afastando. Então, você tem que fazer as marcações de foco a cada trecho, né? Porque e você tem que ter um olho no ator e um olho na tua marca, para ver se o carrinho também está chegando na marca na mesma hora que o ator está chegando na marca. E compensar isso se não tiver, né? Eu estou falando compensar porque não só em carrinho, às vezes tem assim, hoje em dia os follow fox até tem uma trava. Mas assim, se o ator dá um passo a mais e você botou a trava, dançou o foco, né?
Então, se você não põe a trava e o ator parou um passo antes ou um passo depois, você está compensando, você não vai ficar trabalhando só pelo que você está vendo, até porque muitas vezes o aparelho que você tem um delay. Então, o ator já deu um passo a mais e você está vendo atrás. Então, você vai estar sempre fazendo o foco atrás, né? O foco chegando depois que o ator chega, né? O que mais? A gente vai estar vendo coisas de aplicativos também, porque a gente tem hoje em dia, né, os aplicativos que ajudam a gente a ver essas questões da área de foco, né, do range da área de foco. Porque quando você coloca uma lente qualquer numa determinada metragem, ela tem um range de foco um pouco para frente, um pouco para trás. Algumas vão ser maiores, outras menores, mas existem aplicativos que você vê esse range para entender se você vai precisar fazer a compensação de foco ou não, né? Lembrando que o foco é narrativo, às vezes você quer desfocar propositalmente, às vezes você está lá com o assassino atrás da pessoa e você não quer revelar o assassino naquele momento. Então você faz um foco que o assassino não esteja em foco para você revelar quem é só no momento certo de mostrar quem é aquele personagem. Então, a ideia é muito essa, da gente ter essa coisa dos exercícios e dentro desses exercícios a gente está vendo situações, né? A gente, por exemplo, não chovendo, a gente pode ver a coisa, por exemplo, de levar a câmera para o lado de baixo, como é que a gente vai montar, né, a nossa base de câmera numa externa, na parte ali de baixo da escola, ou mesmo se estiver chovendo, como é que se você vai carregar a câmera para um carro, porque aí é um guarda-chuva para cada coisa, não vai pegar 3 malas ao mesmo tempo. Enfim, é uma série de situações e que a ideia é essa enfim, fazendo pela base do exercício mesmo, né? Assim, desde da gente tirar as câmeras lá dos cases até a gente desproduzir, porque, na verdade, quando a gente devolve a câmera, vai para a locadora e eles fazem a checagem também. Então, a gente também vai guardar o material na mesma prática, né? Às vezes, uma coisa legal, por exemplo, é dividir a turma em partes, né? Então, por exemplo, a pessoa que vai abrir a mala da câmera vai fechar a mala do vídeo assiste, vice-versa, porque aí vai se basear no checklist do outro, entendeu? Então, vocês vão passar por todos os equipamentos e aí a gente vai ver um pouco, né, das câmeras digitais. Conforme a gente tenha tempo, eu posso mostrar para vocês também uma câmera de película que a gente tem lá, para mostrar como é que era essa parte de carregar os chassis, né? Se vocês tiverem curiosidade, eu acho que o curso também é muito conforme a demanda de vocês, né? Conforme as necessidades, as curiosidades, etc. Eu acho que é basicamente isso. O que é mais que eu poderia falar do curso, né? Sei, eu queria talvez ouvir um pouquinho vocês, se vocês pudessem se apresentar, falar quem vocês são, qual é a experiência que vocês têm, as curiosidades que vocês têm sobre o curso, dúvidas. Não querem abrir aí um pouquinho, não, pessoal? Ninguém com uma pergunta, uma curiosidade? Bom, deixa eu percorrer um pouco mais aqui da. Oi, Bia. Boa Ah, noite. vamos lá. Boa noite. Bia é o nome da minha irmã. Ah, sim, Geraldo, né? Isso. Oi, Bia. Eu cheguei um pouco atrasado aqui, e aí você terá mais dias, e se eu não me engano, ele será presencial?
Ele vai ser presencial, são 2 dias mesmo, é um intensivão bem grande, né? De qualquer maneira, vai ficar o link da live vai ficar lá no YouTube, qualquer coisa você pega o comecinho. Mas a Ah, maravilha. ideia é 2 dias presenciais com 12 horas por dia, né? Ou seja, a gente vai ficar 13, 14 horas lá, porque tem o intervalo para a gente almoçar. Então, Uhum, né, vai maravilha. ser aquele horário de 7 mesmo, né? Tá ótimo. E Obrigado, viu? você, Muito você legal. já faz alguma coisa na área? Você já fez assistência? Como é que você chegou a... Então, Bia, eu trabalho na área, eu tento trabalhar na área já há um bom tempo. Inclusive, agora, nesse momento, eu estou aqui numa escola de cinema que eu trabalho, em São Bernardo do Campo, e eu sou mais um videomaker, mas, Sim, bom, enfim, eu tinha pretensões, de trabalhar com direção de fotografia, mas, enfim, ainda estou na caminhada. Mas eu me interesso muito pelo trabalho de assistência, eu não tenho muita experiência, e, enfim, é uma área meio complexa, assim, da minha experiência de furar, é uma bolha muito heterotop, assim, é, e, é. mas, por outro lado, eu acho muito interessante, que tem muita mulher no mercado, mas, às vezes, o homem gay branco, ele fica meio no limbo, assim, que é meu caso. Mas, enfim, eu trabalho com câmera já há muito tempo e estou sempre aprendendo, 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 mas eu nunca fiz um trabalho efetivo de assistente de câmera, sabe? Sim. Mas eu tenho É, é muito uma interesse coisa que na área. é uma coisa que, na verdade, é uma profissão ainda bem chata nessa parte da entrada, porque você acaba entrando assim, ou se você está tá numa escola ou está num cineclube, tem contato com uma galera que produz, ou então Uhum, você vai ter que conhecer assistente de câmera, né? Porque assim, na hora que você vai, que uma produtora, né, como é que se escolhe a equipe de um filme? Em geral, o produtor, né, às vezes o diretor tem um projeto, chama o produtor, ou o produtor chama o diretor, e esse diretor né, esse diretor, o diretor escolhe um diretor de fotografia que tem que passar pelo crivo do produtor, né? Então, assim, para você ser diretor de fotografia, você tem que conhecer diretores e produtores. São as pessoas que vão te chamar para o trabalho. Quem chama, claro que passando pelo crivo, né, da produção, quem chama o primeiro assistente de câmera é o diretor de fotografia. Ele já costuma ter alguns diretores de fotografia, então, para você ser primeiro assistente de câmera, você tem que conhecer diretores. E, normalmente, o primeiro assistente de câmera é quem vai chamar o segundo, o terceiro, né, a equipe dele. Então, para você ser vídeo assiste, você tem que conhecer primeiros assistentes de câmera, entendeu? Vai sendo uma coisa assim de você chegar nesses espaços, né? Seja, como eu falei, dessa coisa da informalidade, de movimentos cineclubistas, etc., de escolas, ou às vezes de associações, né? Estou falando de associações porque hoje em dia a gente tem, por exemplo, associações como a APAN, que é a Associação do Profissional do Audiovisual Negro. A gente tem coletivos, por exemplo, como o DAFB, que é coletivo faço de. parte. Ah, Faço parte, legal. faço parte no sentido de que eu me inscrevi, enfim, acompanho, mas eu não conheço ninguém efetivamente, pessoalmente. Certo. Mas assim, o DAFB ele tem o WhatsApp e tem muita troca de figurinha, não só de Ah, coisa legal. técnica, às vezes, aí estou aqui num sufoco, não tô, tá dando um erro, não estou conseguindo configurar esse vídeo assiste, é isso, é aquilo, entendeu? A galera vai trocando em figurinha, como às vezes também essa coisa de, ó, pintou um trabalho, estou precisando de tal coisa. Então, vão se criando essas redes, né? Ah, maravilha. Existe a APTA hoje em dia, que é a Associação dos Profissionais Trans do Audiovisual. Então, assim, vão tendo nichos também que as pessoas vão procurando a sua inserção por aí, né?
Mas, É, eu, assim, não tem muito jeito. Você tem que é, chegar nessas bolhas, né? Aquela coisa de começar a fazer produções, botar em festival, não sei o quê, começar a circular em mostras, etc., né? É uhum. muito por aí. Não, então, inclusive é por isso que eu estou aqui, né? Também para ampliar essas informações, etc. Certo. E você tá em São Bernardo, é isso? Tá Isso, vindo para fazer o curso? Tá sim, pensando em vir? Ah, que legal. sem dúvida. Ah, que legal. A ideia de deixar assim esse estirão no fim de semana é até mesmo para facilitar, às vezes, as pessoas de fora, né? Para poder chegar, mas já vai raciocinando com isso, que deve ir, entendeu? Do mais 8 até umas 22, porque se a gente fizer dois intervalinhos ali de almoço, já, já chega nas 14 horas, né? E a ideia Maravilha. é a gente conseguir fazer todos os exercícios mesmo, né? Como eu falei, dessa rotatividade para a gente passar por todas as funções, mas entendendo o que compete a cada uma, né? Para na hora que você tiver como primeiro assistente de câmara, você não pedir coisas que não seja daquilo, ou ao contrário, às vezes, por exemplo, a gente trabalha com uma coisa de rendição da equipe, né? A câmera é como se fosse aquele bebezinho, né, que você não pode parar de olhar um segundo, porque qualquer coisa que aconteça, a responsabilidade é do primeiro assistente de câmera. Então, ele é o cão de guarda que vai ficar lá colado na câmera. Se você precisa ir ao banheiro, você vai pegar o segundo assistente de câmera, vai botar ele nessa função enquanto você vai ao banheiro. Então, o segundo assistente assume a função do primeiro, o terceiro assume o segundo. Vai tendo essa rendição em escala, entendeu? Vigília. É. Então, é importante você entender, né? E às vezes até para contratação mesmo, né? Enfim, é claro que existem produções maiores e menores, produções que você acumula função, mas você também entendeu, olha, isso aí que você está me pedindo é função de segundo e terceiro, então meu cachê também não pode ser só esse. Para ter as barganhas, né? Por mais que a gente faça as coisas, né? Essas informações que eu me perco também, né? Como eu sou trabalho de um homem só, né? Videomaker. Então, eu não conheço Sim, as hierarquias, regras certas. certo. E a ideia é isso, da gente estar fazendo isso nos exercícios, né? E como eu falei, exercício de câmera na mão, exercício no carrinho, para a gente ver essa marcação do traveling, né? Para gente, os exercícios do foco no espelho, enfim, são situações que a gente passa, né? Sim, sim. É uma função bem delicada de assistência. Sim, Eu, sim, sim. porque as probabilidades de acontecer algo incorreto ali no decorrer, né, do processo são grandes. Então, tem que estar muito atento. Sim. E é aquilo, né? Um dia de filmagem é uma coisa muito cara. Então é Uhum. muito importante duas coisas, tanto a gente saber prevenir que ocorra um erro, ao mesmo tempo, se ocorrer um erro, avisa logo, entendeu? Então você está lá fazendo não sei o que, errou o foco, ou então você está gravando lá, sei lá, deu algum problema no computador e perdeu o plano, não logou um plano. É muito mais fácil você avisar rapidamente, enquanto a cena está montada, o ator ainda está vestido, a luz está pronta, do que você descobrir isso 2 dias depois e ter que fazer uma refilmagem daquela set. Entendeu? Então você vai ter que voltar para aquela locação, trazer os mesmos atores, montar de novo a luz, né, para fazer o retake. Então, essa coisa também de assumir o erro entendeu? Ó, errei, foi mal, errei esse foco aqui, tem que fazer de novo. É isso, entendeu? Tentar encobrir não tem como, vai ser visto mesmo, e quanto mais rápido for, né, resolver, melhor. E mais alguém quer conversar? Estou vendo o Paulo aí, a Cris também. Vocês querem falar um pouquinho? Como é que vocês estão? Não?
Nenhuma dúvida? Deixa eu pensar o que mais que eu posso falar, né? Se vocês tiverem dúvidas, avisem, né? Eu falei da história das câmeras, a gente vai estar tendo que entender um pouquinho das coisas do funcionamento, né? Da parte técnica para isso, para quando a gente vai fazer o menu, vocês têm que entender quando eu falar em codec, o que é o codec, senão vocês vão chegar no menu do codec e vão não saber qual das opções. Então, a gente passa por aquela parte teórica no início. E é isso, né? Não sei muito mais o que eu posso falar, não, né? Coisa mesmo de conceitos, da diferença quando a gente fala em janela, o que a gente está querendo dizer, quando a gente fala, né, janela, por exemplo, é a proporção de tela. Eu posso ter uma tela mais quadrada, né, daqueles cinemas do primórdio, eu posso ter uma tela mais scope das TVs modernas, então a gente vai aprendendo também linguajar, né? Toda a nomenclatura, por exemplo, da claquete, você vai colocar na claquete. Então, que é, qual a diferença de take, plano, rolo, entendeu? Todas essas especificações. O que mais, gente? Me ajuda aí com pergunta, porque acho que senão eu meio que estou terminando por aqui, né? Eu acho que é isso, gente. Então, acho que eu vou estar parando. Foi bem legal saber que o Geraldo está aí, mesmo a galera que está caladinha, querendo aparecer, estou contando lá com vocês, tá? E qualquer coisa, escreve lá para gente, qualquer dúvida, se ficou tímido e quiser perguntar depois, manda lá um e-mail para gente, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado, boa noite. Boa noite.